Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita continua a verdadeira aula esclarecedora com o professor Aloysio Elias, palestrante espírita, estudioso do Espiritismo, graduado em História, com mestrado em Educação, professor da Universidade de Uberaba, aulas em História, Cidadania, Filosofia e História da Educação. Autor do livro Morro Alto, em parceria, o livro Celeiro de Redenção. Bem-vindo ao nosso programa, Aloysio Elias. Obrigado, mais uma vez, uma alegria estar aqui no programa, um prazer poder atender esse convite tão generoso. Nós já tivemos no programa anterior, né, Aloysio, uma conversa muito interessante com o tema Deus Pai, né? Foi muito orientadora para todos nós, e aqui o nosso telespectador que está assistindo esse, se não assistiu o outro programa, vá ao canal do Visão Espírita no YouTube, que vale a pena. Nós espíritas, como qualquer religião, né, temos a relação com Deus e a relação com Deus através da oração, através da prece. Como que o Espiritismo, Aloysio, define a prece? A prece é um estado de conexão perene e plena com as esferas mais elevadas, né? E aí, quando falamos em esferas mais elevadas, a gente toma uma licença quase que poética dentro da doutrina espírita para, na verdade, falar sobre os aspectos polidimensionais do universo, né? Então, existem várias dimensões, existem vários estados da matéria, vários ambientes de manifestação da matéria, e sempre sobre o comando e a expressão do espírito. Quando uma individualidade consegue manter contato, consegue manter um link, uma conexão com planos da vida espiritual que estão em dimensões mais sutis, mais delicadas, mais nobres, a gente diz que houve um esforço de prece, né? Agora, lógico que o objetivo sempre é manter uma conexão com Deus, né? Então, através do contato, através da conexão com espíritos superiores, nós acessamos o plano divino da criação. Isso é o que lá no livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz chamou de prece intercessória, né? Porque ainda estamos num estágio evolutivo de médio desenvolvimento, a nossa prece ela se dá através por meio de. Entramos em conexão com espíritos superiores e, através dessa conexão, nós acessamos planos mais elevados. Quanto mais sentimento envolvido, maior o alcance dessa conexão espiritual. Aloysio, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, aliás, é o último capítulo do Evangelho, né? No item 1, nós encontramos a seguinte afirmação: os espíritos hão dito sempre, aspas, porque agora é o dizer dos espíritos. A forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Aí nós vamos fazer algumas reflexões. Qual a razão pelo qual nós nos apegamos às formas? Preces escritas, decoradas, nós observamos um grande esforço de se ater a formas. Por que fazemos isso, Aloysio? Porque é mais fácil, né? O nosso desenvolvimento ele se dá dentro de duas estradas. É a estrada do intelecto,
do raciocínio, da lógica, do cálculo, e através da estrada do sentimento, da emoção, né? E é lógico que trilhar a primeira estrada é muito mais fácil, né? Porque é a horizontalidade, os reveses práticos da vida nos convidam ao exercício da intelectualidade, do raciocínio, do cálculo o tempo inteiro, né? Agora, o sentimento, muitas vezes, ele é a via de acesso na vertical, para a conexão divina. Quando a gente faz uma prece mecânica, verbalística, ritualística, né? Aquela prece decorada, no sentido de decorativa, de ornamento, né? Nós estamos movimentando as forças horizontais, nós estamos movimentando o raciocínio, a capacidade de construir um discurso, de construir um texto. Agora, quando a gente mobiliza o sentimento, as palavras se tornam menos importantes, né? Aí poucas palavras dão conta do muito sentimento que está em jogo, né? Agora, situações que enaltecem os sentimentos são aquelas situações difíceis. Por isso que, normalmente, quando a gente está em apuro, a gente ora com mais fervor, ou seja, com mais sentimento. Dentro desta mesma linha, agora eu vou adentrar a uma questão, né? Carregamos uma herança histórica de vidas passadas, como falamos no outro programa. Dá a impressão que quando a gente fala do passado, não éramos nós, eram outros. Na verdade, éramos nós com outras personalidades, né? Hoje trazemos outras personalidades, mas talvez pode ser também uma, aspas no que eu vou colocar aqui, uma herança atávica, onde estivemos ligados por muito tempo ao formalismo, né? E nós observamos esse formalismo para orar não apenas nos cristãos, não apenas no judaico-cristão, todas as crenças conhecidas da humanidade, nós observamos a presença desse formalismo, de hábitos, de ritos, de costumes, para que se ore. Como refletir sobre isso? Isso está dentro do que a gente estava comentando antes. É a religião cognitiva, né? É a religião pensada. E, ao mesmo tempo, uma religião sensual. Sensual no sentido de sentidos, do sensório, né? É uma religião cognitiva no sentido de que existe fórmula para tudo, fórmula para indumentária, fórmula para arquitetura, onde se vai orar, fórmula para os gestos, fórmula para as palavras, né? Fórmulas são padrões a serem repetidos, a serem memorizados e a serem transmitidos. Sensorial, porque elas apelam para os sentidos. As coisas precisam ter cor, elas precisam ter textura, elas precisam ter cheiro, né? O incenso é a flor, elas precisam ter som, é o cântico, é a palavra verbalizada. Então, é a cognição, é o cérebro trabalhando com o sentido do corpo. Agora, existe a religião afetiva. Essa é a religião do futuro. É aquela religião onde a fórmula ela desaparece, porque afeto é espontâneo, então as manifestações dela também são espontâneas. E ela é sentimento, não é sentido, ou seja, ela supera a expressão do corpo, né? Ela vai além do corpo. Ela é sentida, mas não pelo tato, não pela visão, não pelo olfato, ela é sentida pelo coração. Então, vivemos ainda dentro do ranço, né, de milênios de recapitulação da religião cognitiva sensorial, mas já apontamos, já ansiamos uma religião afetiva espiritual, né, que é a religião do futuro, a religião do porvir. A questão da religião ao longo do tempo, né, isso não é falar o óbvio, mas ela trouxe uma certa vaidade para os religiosos, né? Trouxe uma vaidade para quem estava partícipe de um grupo religioso e ali apresentava a sua fé, né? Será que nós ainda estamos lá naquele tempo, na fala de Jesus, ainda oramos para ser vistos e ouvidos e termos reconhecimento social, aspas nesse social, né?
pelos outros, que olha a nossa fé, porque nós é assim, né? A questão é, nossa preocupação é ser visto pelos outros ou ter uma conexão com o Criador? Será que nós ainda estamos querendo ser vistos, ouvidos? Como conversamos no outro programa, né? Somos homens ainda, pensando como homens e achando que Deus caminha como nós. A vaidade, a própria palavra, né? A origem dela, a etimologia dela é vão, né? O vão é o vazio. Então, quem usa a religião como forma de destaque pessoal ou para enaltecer qualidades que tem, ou às vezes não tem, mas de qualquer forma usa como vitrine pessoal, está caminhando no vazio. Ou seja, não tem base, não tem solidez na sustentação. Em algum momento tudo despenca, né? Tudo cai. E aí, quem se apegou a essa figura vaidosa cai junto. Isso aí é histórico, né? Em todas as eras da humanidade, em todas as civilizações do mundo. Sempre que uma personalidade ela passou a ter um conceito superlativo de si mesma, né? Começou a se atribuir importância maior do que realmente tinha. Ela passou a caminhar no vazio. E aí, ao caminhar no vazio, todos aqueles que seguiam os seus passos caíram junto. Daí, Jesus alertar sobre os falsos cristos e os falsos profetas. Seriam essas figuras caminhando no vazio. Então, quando a gente encontra alguém que começa a utilizar o destaque religioso para proveito próprio, ou que se alimenta, se nutre do aplauso público, somente a gente tem que ter piedade e orar pela pessoa, porque a queda é uma questão de tempo, né? Tudo com Deus persevera. Tudo com Deus avança. Tudo é próspero. Sem Deus, quando apenas o ego tem prazo de validade curta. Uma hora desmorona. Então, para a gente saber se uma obra religiosa é de Deus ou é dos homens, é capricho dos homens, é só aguardar o tempo. O tempo vai dizer. Se vingar, se atravessar os séculos, era de Deus. Se desaparecer na poeira do tempo, era dos homens. E quantos desapareceram na poeira do tempo, né? E vamos ajustar o verbo, né? Para quantos desaparecerão, né? Tanto que só ficaram os templos. Pouco se lembra daqueles que estavam dentro dos templos, né? Ou nem isso, viu? Ou nem o templo, né? Se você for fazer uma visita à Grécia, uma visita à Itália, ou mesmo na Palestina, você vai encontrar ruína. Vai lá no Egito, vai encontrar um esforço do governo egípcio por manter aquilo em pé, mas está desmoronando. Aquilo não vai muito longe. Como é que é aquilo que o meu pai não edificou? Desmorona, né? Mas é pedra, né? Os nossos centros espíritas não vão estar aqui daqui 1000 anos. Onde é que está a Casa do Caminho? Desmoronou, virou pó. Agora, quando a personalidade se baseou nessa materialidade da fé, ela desmoronou junto. Ficou. É como diz lá na Bíblia, né? Do pó veio, né? Para o pó retornarás, né? Pó retornará. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Mas, adentrando agora, a prece do Pai Nosso, como está apresentado no Evangelho segundo o Espiritismo, traz sua interpretação em cada frase, né? Aspas, caminhos que nos aproximam de Deus, fecha aspas. Porém, orarmos a prece em muitas ocasiões, continuamos distantes. Gostaria que você fizesse um comentário sobre a questão da prece do Pai Nosso, de como ela está esclarecida no Evangelho segundo o Espiritismo
E é sobre essa abordagem que nós trouxemos, né? Em muitas ocasiões, são palavras. O importante na hora básica é como um trabalho literário complementa o outro, né? Então, o ponto central da prece do Pai Nosso é situar Deus, né? E por muito tempo se acreditou que era uma localização geográfica, né? Pai Nosso que está no céu, ou que estás no céu. Lá no livro Céu e Inferno, Kardec ele fala sobre esse céu, né? Que quando a gente pensa no espaço sideral, não existe alto nem baixo. Então não é uma localização geográfica, tampouco uma localização geométrica, né? Espacial. Não existe um céu com nuvem, com trono, onde Deus se localiza. Que céu é esse, então? Né? Então, é o céu da vibração, para usar, inclusive, uma expressão de Gilberto Gil, numa canção que ele fez para Chico Xavier. Né? É o céu da vibração, é o céu mental. E aí a gente retorna ao que falamos no episódio anterior, né? na entrevista anterior, quando a gente falou sobre a casa mental, descrita por Calderaro, no livro No Mundo Maior, né? Pai nosso que estás no céu, no ponto mais alto da casa mental. Então temos os 3 andares, o subconsciente, que são as experiências vividas, o consciente, que são as experiências que estamos vivendo no gerúndio, e o superconsciente, que são aquelas experiências que aspiramos, que sonhamos. Essas experiências que aspiramos enquanto espíritos em evolução são as experiências superiores. É o ser que eu ainda não sou, mas que preciso e quero ser. Né? Lá está Deus. Nesse anseio de melhora, nesse anseio de aprimoramento, nesse anseio de aperfeiçoamento. É ali que eu encontro com Deus. É ali que ele está, no céu da casa, no 3º andar da casa, no ponto mais superior da casa, mais elevado da casa. Essa é a noção de prece que a doutrina espírita vem nos trazer, e essa noção a respeito, portanto, do Pai Nosso, que é a nossa prece maior, né? É saber onde Deus está. A prece nos projeta para onde Deus está. O ato de orar nos faz subir para o 3º andar da casa, e lá acontece o encontro com Deus. Um detalhe muito interessante dessa prece, eu vou fazer uma pequena parte rápida aqui, é que ele não nos deixe cair em tentações. De que tentações nós estamos falando? As nossas próprias tentações, né, Luiz? Sempre, sempre, né? Nós somos tentados por nosso passado, por nossos mau hábitos, né? O que existe fora de nós, e isso está no livro Pensamento e Vida, tem um capítulo inteiro sobre isso, é a sugestão, né? O que está fora de nós é sugestões. Essas sugestões acionam em nós experiências vividas. Quando essa experiência vivida surge, ressurge, desperta, né, acorda, ali está estabelecido um processo de tentação. Estamos sendo tentados pela nossa própria concupiscência, pela nossa própria vaidade, pela nossa própria ambição, pela nossa própria preguiça, e aí entram todos os vícios, né? Agora, o que está fora é sugestão, né? Se eu tenho um problema, por exemplo, com vício do álcool, e isso vem de várias existências, alguém que abre uma lata de cerveja e bebe na minha frente, aquilo é uma sugestão visual, né? Agora, o que vai acender dentro de mim, a memória do prazer pela bebida, das experiências já vividas, e isso é o processo de tentação. E aí entra o bom combate que Paulo de Tarso menciona. O homem novo, o homem que eu quero ser, em conflito com um homem que já deu, né? Que cansou, que me impôs um estado de tédio, que eu não quero mais ser. E a questão do perdão? Perdoe, nós pedimos perdão pelas nossas dívidas, né? Pelos nossos erros, assim como devemos ou teríamos que perdoar. Parece que tem um fator compensatório aí. Como é que lidamos com essa questão do perdão? Porque nós, para perdoar, o perdão de Deus é algo natural de Deus, né? A forma pela qual Deus nos perdoa, que isso caberia uma outra conversa.
Como é que nós lidamos com essa questão do perdão? Esse é um verso psicanalítico, né? Porque, na verdade, eu não perdoo no outro o que eu ainda não perdoei em mim. Certamente, quando, por exemplo, eu ligo a televisão e vejo um assassino em série, em fuga, fugindo da polícia, né? E eu sinto um horror muito grande por aquela personalidade, é porque eu estou me assistindo em vidas anteriores. Existem processos que eu vivi com os quais eu ainda não lido bem, que eu ainda não superei, que eu ainda não perdoei de coisas que eu vi. Ali está a projeção, né? Isso Freud vai trabalhar com isso, a questão da projeção, né? Então eu projeto nele alguma coisa que eu gostaria de realmente ter superado em mim e que ainda não superei. Quando eu torço para que a polícia prenda e liquide, extermine aquela figura, é porque eu gostaria de exterminar isso em mim. Então, daí o perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós houvermos perdoado aquele que nos tem ofendido. A resposta já é a prece. Quando eu consigo perdoar isso em mim, quando eu reconheço que o perdão de Deus já foi dado, eu só preciso aceitá-lo, automaticamente, espontaneamente, o erro do outro não me agride mais, não me fere mais, não me causa mais desconforto, mal-estar. Aí tá todo mundo perdoado. Aloysio, em Lucas, capítulo 6, versículo 45, ele vai escrever, aspas, Lucas, né? O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque a abundância do seu coração fala a boca. Como andam os nossos corações ao orarem o Pai Nosso? Isso aí não é algo que a gente possa pensar coletivamente ainda, porque existe um aspecto heterogêneo aí, né? As pessoas estão em momentos diferentes, né? Em estágios de percepção, de consciência diferentes, né? Então, como anda o meu coração? É só o que eu posso perguntar. Como anda o coração humano, eu não sei. Cada um, né? Então, essa pergunta ela é subjetiva. Como anda o meu coração? Que tipo de tesouro eu tenho no meu coração? Aí entra a questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Com Santo Agostinho falando sobre aquele exercício que ele praticou na sua última existência. Todo dia, antes de dormir, eu fazia essa pergunta. O meu coração hoje, ele transbordou o quê? Ele deixou aflorar o quê? Que tipo de sentimento? Faz um exercício mesmo no papel, na ponta do lápis. Pega uma folha, ou pega o tablet, o celular e anota. No começo do dia, quando minha vizinha tirou o carro, eu senti um desconforto porque ela tem um carro novo e eu não. Nome disso, inveja. Às 9h30 da manhã eu senti inveja, né? No almoço, quando o meu marido reclamou do meu arroz porque estava salgado, eu senti raiva, eu quis esbofetear ele. Então, a 12h15 eu senti raiva, né? E aí você vai listando. No final do dia, você tem um inventário de como anda o seu coração, que tipo de tesouro você tem ali guardado, né? E estamos chegando ao final desse programa Visão Espírita, mas eu quero fazer uma abordagem ainda, muito breve. A imensa maioria das religiões cristãs oram regularmente o Pai Nosso. Nós observamos. É pela facilidade do seu conteúdo e nós ainda não paramos para refletir em cada afirmativa que está nesta prece, daí a nossa necessidade de repetirmos ela, às vezes, regularmente, constantemente, como se isso nos aproximasse de Deus, ou fizesse que Deus nos ouvisse? André, eu acho que, no fundo, todos os espíritos da Terra têm no Pai Nosso, mesmo aqueles que, em presente existência, vivem outras experiências religiosas, uma espécie de relíquia de Jesus, né? Aquela coisa que se tinha do simonismo, né?
a simonia no período da reforma, da contra-reforma, da lasquinha da cruz de Jesus, do paninho da túnica de Jesus, que eram falsas, naturalmente, né? Mas as pessoas, elas guardam relíquias dos seus pais, por exemplo, né? Um camafeu, um tofo de cabelo do filho quando era pequeno e tal. O Pai Nosso é a nossa relíquia de Jesus. Então, na verdade, quando a gente reza o Pai Nosso, você pode, sim, estudar o Pai Nosso, estudar o texto do Pai Nosso, muito embora seja impossível determinar como esse texto ele foi proferido originalmente por Jesus. Na vida espiritual, tenhamos talvez isso. No mundo físico, na Bíblia de papel, não. Nós temos uma ideia, né? Agora, o carinho que a gente tem quando a gente fala o Pai Nosso, e às vezes a gente fala automático, mas escolhe o Pai Nosso e não outra prece, é porque ele é nosso pedacinho de Jesus. É o que ficou de Jesus. Ao rezar o Pai Nosso, é como você abrir um camafeu e ver a foto do seu pai. Fala assim, ai, que saudade, né? Eu rezo o Pai Nosso assim, né? Já vi em trabalhos mediúnicos, espíritos rezar, olha, eu aprendi com a minha mãe, quando eu era pequeno, eu sei essa prece, posso rezar? E rezar em lágrimas. Então é a nossa lasquinha da cruz de Jesus, nosso pedacinho de pano da túnica dele, é a nossa relíquia viva, é o Pai Nosso. É a herança, né? É o presentinho que ele deixou para a humanidade, ó, pra vocês lembrarem de mim. Aloysio, chegamos ao término desse programa Visão Espírita com essa última fala encantadora, né? E nós pedimos que você nos deixe uma mensagem ao nosso amigo telespectador e amigo ouvinte. Bom, eu vou deixar essa mensagem então para as mães. Para as mães, nos dias de hoje. Orem por seus filhos. Isso sejam as mães que já são avós, as mães que já são bisavós, as mães jovens, as mães já desencarnadas, porque certa ocasião o Chico Xavier disse aqui em Uberaba que as preces de uma mãe arrombam as portas do céu. Nós estamos todos necessitados das preces de nossas mães. E mais, orem também pelos filhos de outras mães, mesmo que seja a mãe, o filho da mãe do criminoso. Agradecemos a Aloysio Elias por essa fala esclarecedora e orientadora. O programa Visão Espírita se sente agraciado com a sua presença, com o seu carinho e com a sua atenção e deseja a você que Jesus continue a te fortalecer no seu caminho e você possa continuar esclarecendo muitos, como faz com imensa alegria e simplicidade, fazendo que algo que é complexo, exige muito conhecimento, parecer simples. Nosso muito obrigado por essa gentileza. Amigo telespectador, chegamos ao fim. Na dúvida, faça uma prece. Na dúvida de qual prece, ore o Pai Nosso. Mas se aproxime de Deus. O Pai Nosso é um caminho muito seguro. Até o próximo programa Visão Espírita. Rapaz, caiu um cisco no meu olho aqui, ó. Bonito demais você falou agora no final. Hein? Que maravilha, fiquei muito feliz. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos.